Olá, a paz do Senhor. Hoje eu vim falar um pouco sobre arrependimento. Então, vem com a gente. Uma mulher de fé. A palavra hoje está em Esdras, capítulo 10, que diz: o arrependimento do povo. E enquanto Esdras orava e fazia confissão, chorando e prostrando-se diante da casa de Deus, ajuntou-se a ele de Israel uma grande congregação de homens e mulheres e crianças, pois o povo chorava com grande chuva. Então Secanias, filho de Jeiel, um dos filhos de Elã, tomou a palavra e disse a Esdras: nós temos transgredido contra o nosso Deus e nos casamos com mulheres estrangeiras entre os povos da terra. Mas no tocante ainda há esperança para Israel. Agora, pois, façamos aliança com nosso Deus, de que despediremos todas as mulheres e os que delas são nascidos, conforme o conselho do meu Senhor, e dos que tremem ao mandado do nosso Deus. Faça-se conforme a lei. Levanta-te, pois, porque te pertence este negócio, e nós seremos contigo. Esforça-te e age. Então Esdras se levantou e ajuramentou os maiorais dos sacerdotes e dos levitas, e a todo Israel, de que fariam conforme esta palavra, e eles juraram. E Esdras se levantou diante da casa de Deus e entrou na câmara de Joanã, filho de Eliasibe. Chegando lá, não comeu pão, nem bebeu água, porque lamentava pela transgressão dos do cativeiro. E fizeram passar pregão por Judá e Jerusalém a todos os que vieram dos cativeiros, para que se ajuntassem em Jerusalém, e todo aquele que em 3 dias não viesse, segundo o conselho dos príncipes e dos anciões, toda a sua fazenda se poria em interdito, e ele seria separado da congregação dos do cativeiro. Amém. Jesus é poderoso, Jesus é um Deus. Deus ele enviou, né, o seu único filho por nós, né, para que hoje a gente possa ter vida e salvação. Jesus, ele, quando ele morreu, não apenas para nos dar a vida eterna, mas como para nos dar o perdão. Muitas vezes você peca e você ali muitas vezes acha que para você não vai haver jeito, mas Jesus ele morreu, né, para que você alcance o perdão de Deus, para que você alcance o perdão de Deus. Mas como a gente, como está escrito em Esdras, o arrependimento do povo, a gente só vai conseguir a misericórdia de Deus para que Ele venha nos perdoar se você realmente se arrepender. Mas a gente muitas vezes vê as pessoas dizendo que se arrependeu, as pessoas fazendo muitas vezes aqui a obra de Deus, dizendo que se arrependeu, mas a gente vê, o Espírito Santo vê ali, ele vê ali realmente se houve arrependimento ou não. É o Espírito Santo que conhece o nosso coração, é o Espírito Santo que conhece o teu coração. E o Espírito Santo ele é um Deus que é o Deus da verdade. Ele não deixa a gente por muito tempo enganado. Ele não deixa a gente por muito tempo enganado. Ele realmente mostra. E não é da agora, está escrito na palavra de Deus que para receber o perdão é necessário o arrependimento. Eu não sei, tem muita gente que pensa que vai conseguir alcançar o arrependimento de Deus, sim, se arrepender, sem deixar de fazer o que é errado. É impossível. Como você vai alcançar o perdão de Deus se ali a misericórdia é para quem se arrepende? Porque, tipo assim, você está em pecado, você está desagradando a Deus, e ali Deus vai olhar para você e vai falar: eu vou te perdoar. Eu vou te perdoar, acabou, esqueça, deixa passar, esqueça, eu vou te perdoar simplesmente. Não.
Se você for ler a palavra de Deus, verdadeiramente você vai ver. Verdadeiramente você vai ver que para que você seja perdoado, é necessário você se humilhar na presença de Deus, é necessário você se arrepender realmente na presença de Deus. E a gente vê muita gente fazendo, né? As pessoas hoje, a maioria das pessoas não estão ligando mais para Deus, não estão ligando mais para o Espírito Santo, não estão levando, né? Estão fazendo a obra, entendeu? Cometem um erro e continuam fazendo. E continuam fazendo o erro, mesmo assim fazendo a obra de Deus. E ali Deus, ele não vai receber. Ele não vai receber porque se você está errando, você está em pecado, pode ter certeza, Deus não está recebendo. É necessário que você se arrependa. Se arrependa, se arrependa, se arrependa. É necessário que você se arrependa. Porque quando Deus vê você se humilhando na presença de Deus, o próprio Espírito Santo ali vai interceder a Deus por você. O próprio Espírito Santo vai interceder a Deus por você. Mas se você não se arrepende, como é que ele vai interceder por você sem você ter um arrependimento? Deus diz aqui, logo no versículo 1, e enquanto Esdras orava e fazia confissão, chorando e prostrando-se diante da casa de Deus, ajuntou-se a ele de Israel uma grande congregação de homens, mulheres e crianças, pois o povo chorava com grande choro, ou seja, até crianças ali estavam arrependidas, entendeu? Do pecado, porque assim, tem coisas que você faz ali e que não era, e que você mesmo se sente triste, mal por aquilo que você fez. Aí você chora na presença de Deus, você ora a Deus, pede a Deus perdão para que Ele venha realmente te perdoar e segurar, né, em suas mãos para que você não faça. E ali Deus perdoa como Ele perdoou essas pessoas, mas eles só perdoaram porque eles fizeram confissão, choraram e se prostraram diante de Deus. Ou seja, eles não continuaram a fazer a obra, estão em pecado. Não, ali eles se arrependeram, né? Eles se arrependeram, choraram na presença de Deus, porque não há arrependimento sem humilhação, não há arrependimento nenhum sem humilhação. Se você está fazendo algo, ou se você está cometendo pecado e você não sente nenhuma dor ali no teu coração, você não sente nem um pingo de compaixão a você mesmo, a sua própria alma, pode ter certeza que tem algo estranho, porque quem é de Deus, quem realmente é de Deus, se você erra, se você peca, o Espírito Santo de Deus vai te tocar. Você vai sentir ali, meu Deus, eu estou fazendo isso e Deus não está se agradando de mim, entendeu? Não é aquela pessoa a quem você está fazendo mal, não é aquela pessoa a quem você está fazendo mal, mas é a você, entendeu? É a você mesmo, é a sua alma, é a sua alma. Então, ali você chora na presença de Deus, você chora na presença de Deus e Deus, ele vai te conceder o perdão. Ele vai te conceder o perdão. Então Esdras levantou e juramentou aos maiorais dos sacerdotes e dos levitas, e a todo Israel de que fariam conforme a esta palavra. E eles juraram. E Esdras se levantou de diante da casa de Deus, entrou na câmara de Joanã, filho de Eliasibe. Chegando lá, não comeu pão e nem bebeu água, porque lamentava pela transgressão do cativeiro. Ou seja, ele se lamentava. Transgressão significa pecado. Pecado. Ou seja, eles se lamentavam. Mas a gente vê muitas pessoas hoje pecando, fazendo o que não é certo. E com um sorriso no rosto, como se fosse ela errou, eles erraram e vão continuar. E não estão, sabe, como se estivesse feliz com o que estão fazendo, entendeu? Ali eu posso dizer que essas pessoas não têm o Espírito Santo. Porque quem tem o Espírito Santo, se você fizer algo de errado, o Espírito Santo vai te mostrar ali. Você vai se lamentar como este homem. Eles se lamentavam
pela transgressão dos cativeiros. E fizeram passar pregão por Judá e Jerusalém a todos os que vieram do cativeiro para que se ajuntassem em Jerusalém. E todo aquele que em 3 dias não viesse, segundo o conselho dos príncipes e dos anciões, toda a sua fazenda se poria interdita e ele seria separado da congregação do cativeiro. Ou seja, eles ali juraram na presença de Deus, juraram ali para que eles não viessem a fazer o errado, que eles não voltariam a fazer o que era errado ali. Eles juraram. Então, tem assim pessoas que elas gostam muito assim de estar fazendo a vontade do... Estão em pecado, vamos dizer. E que elas gostam de estar em pecado, entendeu? Então, essas pessoas, quando o Espírito Santo usa seus profetas, usa profetas, usa pastores, levitas, seja quem for, Deus usa para levar aquelas pessoas para a presença de Deus, para que essas pessoas venham se arrepender, deixar de fazer o mal, e essas pessoas não deixam, Deus vai realmente tirar. Deus vai tirar do meio das pessoas cristãs, que realmente são cristãs, para que a santidade de Deus, para que a unção de Deus possa encher ali aquele lugar, para que a presença de Deus possa encher aquele lugar, aquelas pessoas. Mas é sobre arrependimento, não é questão de você estar fazendo a obra, de você dançar, de você louvar, de você pregar. É arrependimento que Deus quer, porque se você está fazendo tudo isso sem um arrependimento, pode ter certeza que Deus não está se agradando. Você pode fazer o que for, Deus não está se agradando. Deus não está se agradando. E Deus disse para que essas pessoas deixassem, para que aquelas pessoas deixassem o mal ali. Mas ele sabia que ainda havia esperança para Israel. Vamos dizer que essas mulheres estrangeiras, elas possam ser, vamos dizer, muitas vezes há pessoas, né, que são casadas, mas eles estão com amantes, mas eles estão, sabe, desagradando a Deus, desagradando a sua esposa, desagradando. Quando você trai a sua esposa, você não está traindo não só a Deus, não só a sua esposa, mas você está traindo a Deus, você está traindo os seus filhos. Então, Deus, ele pede um arrependimento e para que você deixe de fazer o mal. Então, é isso, né, que Deus vem falando. Se você está com nesse pecado ali, é necessário que você, como eles fizeram aqui, conforme o conselho do Senhor, que eles separariam dessas mulheres. E isso foi realmente com arrependimento. E é o que a gente tem que trazer, né? Muitas pessoas têm que trazer para sua vida, para que Deus venha se agradar, para que você faça a obra conforme a vontade de Deus. Deus, ele é um Deus de poder. Ele é um Deus de poder, porque muitas vezes, né, você está pregando, mas está em pecado. Você está em pecado, muitas vezes você está casado, mas você está em pecado. E ali o que Deus muitas vezes está até irado com essas pessoas também, é porque um dia essas pessoas receberam o perdão, a misericórdia de Deus e continuaram a fazer a obra. Mas quando Deus colocou uma pessoa no caminho para que tivesse misericórdia, para que tivesse compaixão, essas pessoas tentaram fazer o mal, entendeu? Tentaram se exaltar, estão tentando se exaltar, se colocar acima, só que esqueceram da misericórdia que um dia Deus teve. Esqueceram da misericórdia que um dia que Deus teve. Então, Deus diz sobre você desfazer o mal que você fez. Muitas vezes, se você tem um relacionamento aí que está desagradando a Deus, desfaça, porque Deus não vai se agradar. E se você está repreendido, o sangue de Jesus tem poder.
tem pessoas, né, mais que gostam de destruir casamentos e ela tá rodando a terra, né? Ela tá rodando a terra, ela usa pessoas para destruir casamentos, para destruir relacionamentos, namoro, seja casamento, seja o que for, ela está rodando para tentar destruir. Então, a gente tem que lutar contra ela, não é lutar contra Deus, contra a pessoa que está pregando a santidade, é você lutar contra essas pessoas, mas contra destruidora de famílias, destruidores de família. É isso que Deus quer. Então, muitas vezes você fez aliança com pessoas destruidoras de famílias. Você não traiu só a sua família, você traiu a Deus. E muitas vezes você continuou a fazer a obra, Deus não tá se agradando, Deus está irado, Deus quer arrependimento, Deus quer que você deixe o pecado. Como é que você vai chegar no céu? Como é que você quer chegar no céu se você não deixar o pecado? Como é que você vai chegar no céu se o céu é um lugar de pessoas que vivem em santidade? Como é que você vai chegar no céu se você está com pessoas destruidoras de família, com pessoas dissimuladas? Como é que você vai chegar ao céu? E fazendo a obra. Fazendo a obra, você está iludindo, você está traindo Deus. Novamente eu falo, e não é da agora, está escrito na palavra de Deus que para receber o perdão é necessário o arrependimento. Eu não sei, tem muita gente que pensa que vai conseguir alcançar o arrependimento de Deus, sim, se arrepender, sem deixar de fazer o que é errado. É impossível. Como você vai alcançar o perdão de Deus se ali a misericórdia é para quem se arrepende? Porque, tipo assim, você está em pecado, você está desagradando a Deus, e ali Deus vai olhar para você e vai falar: Ah, eu vou te perdoar. Eu vou te perdoar, acabou, esqueça, deixa passar, esqueça, eu vou te perdoar. Simplesmente. Não. Se você for ler a palavra de Deus, verdadeiramente você vai ver que para que você seja perdoado, é necessário você se humilhar na presença de Deus, é necessário você se arrepender realmente na presença de Deus. E a gente vê muita gente fazendo, né? As pessoas hoje, a maioria das pessoas não estão ligando mais para Deus, não estão ligando para o Espírito Santo, não estão levando, né? Estão fazendo a obra, entendeu? Eles fizeram, cometem um erro e continuam fazendo o erro, mesmo assim fazendo a obra de Deus. E ali Deus, ele não vai receber. Ele não vai receber porque se você está errando, você está em pecado, vai ter certeza, Deus não está recebendo. É necessário que você se arrependa. Se arrependa, se arrependa, se arrependa. É necessário que você se arrependa. Porque quando Deus vê você se humilhando na presença de Deus, o próprio Espírito Santo vai interceder a Deus por você. Mas se você não se arrepende, como é que ele vai interceder por você sem você ter um arrependimento? A palavra de Deus diz aqui, logo no versículo 1, e enquanto Esdras orava e fazia confissão, chorando e prostrando-se diante da casa de Deus, ajuntou-se a ele de Israel uma grande congregação de homens, mulheres e crianças, pois o povo chorava com grande choro, ou seja, até crianças ali estavam arrependidas, entendeu? Do pecado, porque assim, tem coisas que você faz ali e que não era, e que você mesmo se sente triste, mal por aquilo que você fez. Aí você chora na presença de Deus, você ora a Deus, pede a Deus perdão para que Ele venha realmente te perdoar e segurar, né, em suas mãos para que você não faça. E ali Deus perdoa como ele perdoou essas pessoas, mas eles só perdoaram porque eles fizeram confissão, choraram e se prostraram diante de Deus. Ou seja, eles não continuaram a dizer
vamos dizer, fazer a obra, estão em pecado. Não, ali eles se arrependeram, né? Eles se arrependeram, choraram na presença de Deus, porque não há arrependimento sem humilhação, não há arrependimento nenhum sem humilhação. Se você está fazendo algo, se você está cometendo pecado e você não sente nenhuma dor ali no teu coração, você não sente nem um pingo de compaixão a você mesmo, a sua própria alma, pode ter certeza que tem algo estranho, porque quem é de Deus, quem realmente é de Deus, se você erra, se você peca, o Espírito Santo de Deus vai te tocar. Você vai sentir ali, meu Deus, eu estou fazendo isso e Deus não está se agradando de mim, entendeu? Não é aquela pessoa a quem você está fazendo mal, não é aquela pessoa a quem você está fazendo mal, mas é a você, entendeu? É a você mesmo, é a sua alma, é a sua alma. Então, ali você chora na presença de Deus, você chora na presença de Deus e Deus, ele vai te conceder o perdão. Ele vai te conceder o perdão. E eles juraram. E Asa se levantou de diante da casa de Deus, entrou na câmara de Joanã, filho de Eliasibe. Chegando lá, não comeu pão e nem bebeu água, porque lamentava pela transgressão do cativeiro. Ou seja, ele se lamentava. Transgressão significa pecado. Pecado. Ou seja, eles se lamentavam. Mas a gente vê muitas pessoas hoje pecando, fazendo o que não é certo. E com um sorriso no rosto, como se fosse ela errou, eles erraram e vão continuar e não estão, sabe, como se estivesse feliz com o que estão fazendo, entendeu? Ali eu posso dizer que essas pessoas não têm o Espírito Santo, porque quem tem o Espírito Santo, se você fizer algo de errado, o Espírito Santo vai te mostrar ali, você vai se lamentar como este homem. Eles se lamentavam pela transgressão dos cativeiros e fizeram passar pregão por Judá e Jerusalém a todos os que vieram do cativeiro para que se ajuntassem em Jerusalém. E todo aquele que em 3 dias não viesse, segundo o conselho dos príncipes e dos anciões, toda a sua fazenda se poria interdito e ele seria separado da congregação do cativeiro. Ou seja, eles ali juraram na presença de Deus, juraram ali para que eles não viessem a fazer, que eles não voltariam a fazer o que era errado ali. Eles juraram, gostam de estar em pecado, entendeu? Então essas pessoas, quando o Espírito Santo usa seus profetas, usa profetas, usa pastores, levitas, seja quem for, Deus usa para levar aquelas pessoas para a presença de Deus, para que essas pessoas venham se arrepender, deixar de fazer o mal, e essas pessoas não deixam, Deus vai realmente tirar. Deus vai tirar do meio das pessoas cristãs, que realmente são cristãs, para que a unção de Deus lugar, para que a presença de Deus possa encher aquele lugar, aquelas pessoas. Mas é sobre arrependimento, não é questão de você estar fazendo a obra, de você dançar, de você louvar, de você pregar. É arrependimento que Deus quer, porque se você está fazendo tudo isso sem um arrependimento, pode ter certeza que Deus não está se agradando. Você pode fazer o que for, Deus não está se agradando. Eles estavam casados com mulheres estranhas, mulheres estrangeiras, vamos dizer, mulheres estrangeiras, e ali eles se arrependeram, mas eles sabiam que ainda havia esperança para Israel. Vamos dizer que essas mulheres estrangeiras, elas possam ser, vamos dizer, muitas vezes há pessoas, né, que são casadas, mas eles estão com amantes, mas eles estão, sabe, desagradando a Deus, desagradando a sua esposa, desagradando. Está traindo não só a Deus, não só a sua esposa, mas você está traindo a Deus, você está traindo os seus filhos. Então Deus, ele pede um arrependimento e para que você deixe de fazer o mal. Então é isso, né, que Deus vem falando. Se você está com nesse pecado ali, é necessário que você, conforme o conselho do Senhor, que ele separaria dessas mulheres
E isso foi realmente com arrependimento. E é o que a gente tem que trazer, né? Muitas pessoas têm que trazer para sua vida, para a sua vida, para que Deus venha se agradar, para que você faça a obra conforme a vontade de Deus. Deus, ele é um Deus de poder. Ele é um Deus de poder, porque muitas vezes, né, você está pregando, mas está em pecado. Você está em pecado, muitas vezes você está casado, mas você está em pecado. E ali o que Deus muitas vezes está até irado com essas pessoas também, é porque um dia essas pessoas receberam o perdão, a misericórdia de Deus e continuaram a fazer a obra. Mas quando Deus colocou uma pessoa no caminho para que tivesse misericórdia, para que tivesse compaixão, essas pessoas tentaram fazer o mal, entendeu? Tentaram se exaltar, estão tentando se exaltar, se colocar acima, só que esqueceram da misericórdia que um dia Deus teve. Esqueceram da misericórdia que um dia que Deus teve. Então, Deus diz sobre você desfazer o mal que você fez. Muitas vezes, se você tem um relacionamento aí que está desagradando a Deus, desfaça, porque Deus não vai se agradar. Deus, ele não vai se agradar. Pessoas, né, mais que gostam de destruir casamentos, e ela tá rodando a terra, né? Ela tá rodando a terra, ela usa pessoas para destruir casamentos, para destruir relacionamentos, namoro, seja casamento, seja o que for, ela está rodando para tentar destruir. Então, a gente tem que lutar contra ela, não é lutar contra Deus, contra a pessoa que está pregando a santidade, é você lutar contra essas pessoas, mas contra destruidora de famílias, destruidores de família. É isso que Deus quer. Então, muitas vezes você fez aliança com pessoas destruidoras de famílias. Você não traiu só a sua família, você traiu a Deus. E muitas vezes você continuou a fazer a obra e Deus não tá se agradando, Deus está irado, Deus quer arrependimento, Deus quer que você deixe o pecado. Como é que você vai chegar no céu? Como é que você quer chegar no céu se você não deixar o pecado? Como é que você vai chegar no céu se o céu é um lugar de pessoas que vivem em santidade? Como é que você vai chegar no céu se você está com pessoas destruidoras de família, com pessoas dissimuladas? Como é que você vai chegar ao céu? E fazendo a obra. Fazendo a obra, você está iludindo, você está traindo Deus. Novamente eu falo, você está... Mudei de câmera porque o celular parou. Satanás, ele não se agrada quando a gente fala a verdade. Então, essa é a verdade. Tem muita gente que se juntou com pessoas destruidoras de famílias, destruidoras de reputação, entendeu? Pessoas destruidoras de reputação. E Deus, ele não tem se agradado. Deus, ele não tem se agradado. E essa pessoa tem sido sua amante. Essa pessoa tem sido sua amante. Por quê? Porque se você sabe muito bem se você está casado e você se envolve com outras pessoas para destruir, sabendo, mesmo sabendo que essa pessoa você sabe, você está destruindo o seu casamento, você está traindo a Deus. Você está traindo a Deus, você está traindo você. Nesse tempo a gente fica meio de boca aberta com o que tem acontecido, com com a falsidade na cara dessas pessoas que você está pregando a verdade, você está mostrando a verdade e eles continuam ali fazendo, se alegrando do que fizeram, entendeu? Plantaram sua sujeira dentro das igrejas, estão se divertindo, achando que estão se dando bem, entendeu? Se dando bem. Essas pessoas, sim, são destruidoras. Quando eles não vão, eles colocam outras pessoas para destruir tua família, colocam pessoas ali para destruir tua família. De certa forma, se você está se envolvendo com essa pessoa, você está traindo você mesmo, a sua família e a Deus em primeiro lugar.
e a Deus em primeiro lugar. Estava lendo a palavra mais cedo, alguns minutos mais cedo, e que o Espírito Santo me revelou. Muitas vezes você não seja fisicamente, você não é uma outra pessoa que você está se envolvendo, mas muitas vezes você está com amizade com demônios, com macumbeiros. Ou seja, você um dia aceitou Jesus. Você está servindo a Deus, mas ao mesmo tempo você está servindo a demônio. Se você tem um compromisso com Deus e você está se juntando com o demônio está sendo seu amante. O demônio está sendo seu amante porque você sabe que você tem um compromisso com Deus, você tem uma aliança com Deus e Deus, ele não se agrada. A própria palavra de Deus diz que você ou serve a um ou despreza a outro. Se você quer servir aos dois ao mesmo tempo, você está fazendo do demônio o seu amante. E Deus não se agrada. Deus não se agrada. Ou você serve a Deus, ou você serve a Satanás. Então é necessário. A Jezabela já caiu, ela está lutando ali para dizer que vai vencer, que vai ficar em pé. Mas Deus já destruiu. Deus está mostrando ao mundo quem é a Jezabel. Quem é a Jezabel? Deus está mostrando ao mundo. E se você continuar com tua aliança com Jezabel, Deus também vai fazer o mesmo com você. Deus vai fazer o mesmo com você, porque você está servindo a demônios e ainda está fazendo a obra. Quem vai te libertar é a palavra de Deus, é o arrependimento, não é a obra. Você, para fazer a obra, você tem que ter primeiramente um arrependimento de seus pecados. Não é fazer a obra para se arrepender dos seus pecados, mas é se arrepender para fazer a obra. E tem muita gente fazendo o contrário. Tem pessoas que Deus rejeita por um tempo e depois se você realmente se arrepender, ele vai te estender as mãos e ele vai, né, te abraçar, ele vai escrever teu nome novamente no livro da vida. Mas se você continua, ele não vai, ele não vai te estender as mãos. Então, é isso que Deus fala nesta tarde, de toda a situação, independente de toda a situação que está passando. Temos que fazer a obra de Deus, buscar sim viver em santidade, buscar falar o que Deus manda, independente se o demônio está tentando atrapalhar de todas as formas, mas fazer o que Deus manda, falar o que Deus manda, falar sobre santidade. E é isso que Deus quer neste dia, em nome de Jesus. Amém. Além, né, de nos enviar Jesus, né, por nós, além de nos enviar o Espírito Santo, ele deixou a palavra de Deus aqui para nos ajudar, para nos ajudar para que a gente não venha errar e tá aí, hoje muitas pessoas acho que eles esqueceram de recorrer à palavra de Deus, esquecer de recorrer à palavra de Deus que nos ajuda. E quando Deus quer o arrependimento, quando a gente se arrepende, a gente vai para a palavra de Deus, a gente busca assim na palavra de Deus e é isso que Deus quer. Eu lembro que Deus ministrou em mim este louvor de Luma Eupídio, que é assim a letra. Quando bem que eu quero fazer, não faço, e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Em meu ser militam carne e espírito em uma guerra infinita, a qual eu não me rendo. Então era a luta que ela estava passando ali, uma luta entre a carne e o espírito, a qual ela não se rendia. Ou seja, meu Deus, eu estou passando por toda esta situação, eu estou lutando porque eu não quero fazer isso, mas a carne muitas vezes é fraca e ela ali caiu.
mas não era aquilo que ela queria fazer. Então ela fala, pois o bem que ela queria fazer, o bem que ela queria fazer, ela não fazia, mas o mal ela fazia. E ali era uma situação que ela dizia que era uma guerra espiritual que ela estava passando e que ela não queria continuar vivendo aquela situação, porque ela queria estar na presença de Deus, ela queria estar na graça de Deus, na presença de Deus. Então, ali esse louvor, ele mostra que o pecado não é normal. Ele mostra que o pecado não é normal, que devemos buscar, né? Para que Deus venha nos restaurar, nos purificar, para que Deus venha nos levar para a presença de Deus, para que a gente possa, né, fazer a sua obra, para que a gente possa, né, agradar a Deus e alcançar a salvação.